aqui de repetir convidados assim à patrões, é? Star System aqui em Leiria, né? É curto. Putz, são sempre os mesmos, está bem, mano. O que é que tu achas de estarmos aqui, tipo, frente a frente, é meio estranho, ou não? Eu gosto assim também. É? Eu gosto assim. Com os teus convidados estás habituados a estar sempre frente a frente, não é? Não, faço sempre meio de lado também. Se fazinho de lado... Porque é meio mais relaxado, não é? É mais relaxado. Não, mas eu acho que assim também é fixe. Acho que é um bom cenário, está fixe. Gosto porque de repente estou assim. Sim, estou político. O que é que dizem os teus olhos, quase, não é? E então, mano, puto, como é que estamos aí de... Pá, obviamente o tema 2 vai ser muito focado, vamos partir daí. Eleições e cenas, já tínhamos falado sobre isso, que queríamos repetir por aí. Pá, meio como é que olhaste para a cena, o que é que estavas à espera, o que é que não estavas à espera, se... Pronto, eu acho que um bocadinho nós falámos aqui, eu tinha dito que achava que ia ficar tudo muito parecido, e que, ou seja, o grande vitorioso da noite é o Chega, obviamente, e que o Chega não ia crescer. Como sempre também, tipo, imagina, nos últimos anos tem sido sempre... E eu tinha dito que o Chega não ia crescer por causa daqueles casos todos, mas... também ninguém estava à espera, as sondagens também não indicavam, e o Chega cresceu e eu não estava à espera que quando saem as primeiras projeções à boca da urna às 8 e o Chega a dar com aqueles resultados, eu fiquei, pá, tem aquele resultado, ok, não estava à espera, mas faz sentido. Acaba por fazer sentido, por tudo o resto acabou por... Mas imagina, puto, mesmo a cena de... Pá, eu acho que eu via pôr isso em questão. Quem faz as sondagens, como é que não se está à espera de um resultado tão discrepante comparativamente às primeiras noções de... Imagina, ninguém esperava, ok, que o Chega chegasse onde chegou, pelo menos nestas. E teve um resultado tão diferente, como é que... Sim, eu não sou um expert em sondagens, mas já têm vindo a errar há muito tempo. Muito tempo. Lembro-me do António Costa, quando uma vez ganhou com maioria absoluta, que não davam nada por eles e eles ganharam por muito. Estas eleições davam... Certas eleições, certas sondagens para estas eleições, davam o PS à frente da AD. Em muitas delas. Ou seja... Eu já não consigo olhar bem para as sondagens, é um bocado irrelevante e isto pode ser um bocado polémico dizer, mas a partir do momento é que aquilo é também muito para influenciar a tua opinião e o teu voto. Não sei, acho que é difícil olhar para isso. E até há um livro que fala sobre isso, porque é que as sondagens falham, que até foi o Mirtilo que me deu. E é um livro interessante, porque não dá para guiar por aí. Não sei qual é. O André Ventura fala disso, quando no discurso de vitória, ele disse para as sondagens, que uma das primeiras cenas que eles vão fazer é meio pôr em questão quem faz a... Eu não sou das teorias da conspiração, mas como é que se erra por tantas vezes? Sempre para os mesmos. É um bocado estranho. Pois é meio que depois não sei se não acaba por influenciar a malta quando vai votar. E acho que é inevitável. Tu vês que o partido está a crescer ou não, ou se calhar vou votar aqui neste, correu-lhes mal a quem quis o contrário também. Porque imagina, eu acho que continua a dar força àquele argumento de... Pá, e nós depois falámos disto no ginásio quando nos vimos a primeira vez após as eleições. Mas o que é certo é que os distritos mais jovens, e até o... Diz-me o nome dele. André Gonçalves? Não é André Gonçalves. Não estou aquele gajo que foi ao PTM. O Bruno do Bruno Gonçalves, E era o que eu estava a dizer, puto, o gajo até estava a falar na cena de os distritos mais jovens todos, foi o Chega que ganhou nesses distritos. Ou seja, dá força àquele argumento de, estão muito fortes em tudo o que seja digital, tudo o que seja online, e acaba por fazer diferença. Sim, eles ganharam em todo o tipo de distritos. Ganharam em distritos que antes eram do Partido Comunista Português, ganharam em distritos do Partido Socialista, ganharam em todo o lado. Acho que é invariável. Não dá para dizer assim, não, o Chega ganhou nesta faixa etária. Não, o Chega ganhou muito eleitorado ao Partido Socialista também. Invariavelmente ganhou muito eleitorado à esquerda. Não, ele não roubou o eleitorado à Iniciativa Liberal só e à Aliança Democrática, não. Ele foi transversal. O André Ventura tem sido transversal e o programa dele tem-se adaptado para todas as faixas etárias. Eu lembro-me, eu falei disso há pouco tempo, que foi em 2019, quando eles elegem um deputado, eles tinham esta matriz social da imigração, da prisão perpétua como bandeiras. Mas depois, a nível económico, aproximavam-se muito da Iniciativa Liberal. Muito liberais a nível de mercado, economicamente. E eles, ao longo do tempo, para abrir a base eleitoral, e conhecendo Portugal como conhecem, começaram a fazer medidas do género. Salário mínimo, vamos aumentá-lo. Que não tem nada a ver com os liberais, vamos aumentá-lo. Pensões, vamos igualá-las. Vamos fazer aqui medidas mais populistas a níveis económicas, afastaram-se desse lado liberal, que agora só a Iniciativa Liberal é que tem, para conseguir ir buscar o quê? Reformados, pensionistas, todo esse tipo de pessoas. A estratégia foi simples, foram abrindo o leque do eleitorado e agora foi o que se viu, conseguem ter eleitorado de todo lado, e eu acho que é mesmo uma questão de tempo para o Chega ganhar nas eleições e obter nas legislativas.
E isso de alguma maneira, mesmo na parte mais pessoal, puta, assusta de alguma maneira ou meio que até te traz algum tipo de... Pois a malta fala disso, não me assusta muito, sinceramente. Não consigo, tu olhas para Portugal, há 10 anos governam sempre os mesmos. Eu não defendo o Chega, não apoio o Chega, não defendo o Chega, não acho que eles tenham soluções. Mas também não acho que seja justo dizer, por exemplo, que o eleitorado dele é burro, é ignorante, que é fraco. Eles foram democraticamente eleitos, os 58 deputados, pelo menos até agora. Se eles ganhassem umas eleições, vamos ver. Yeah. Eles depois, na democracia, eles não iam ficar lá para sempre. No máximo tinham 2, 3, 4 anos no máximo e depois íamos fazer nós o julgamento. Acho que a melhor maneira de tirar esta malta e desta malta ficar sem o tapete e percebermos quem é esta malta, quem são estes partidos, dar a oportunidade, pronto, que seja. Sim, porque imagina, cada vez mais é certa uma realidade que, meio que vai acontecer. Portanto, é quase... O que é que tu dirias que pode ser a principal razão mesmo para malta hoje em dia começar cada vez mais a encarar o Chega como algo sério? Porque já deixou de ser a cena de simplesmente estares à procura de algo diferente. Eu acho que eu acho que já falámos disto aqui na última vez e meteu-se outra vez em prática. Todos temos é claro que um dos temas centrais que nós sentimos, nós podemos não sentir porque vivemos em Leiria, mas em Lisboa e nas grandes superfícies, que é a perda de identidade cultural e a imigração. E muito poucos partidos falam disso. Aliás, nenhum partido fala disso como o Chega fala. Os outros tentam fingir que não é um problema. Não falam da insegurança, não falam da perda de identidade cultural, que é importantíssimo. Se calhar hoje não. Da falta de natalidade. Como é que vai ser Portugal daqui a 10 anos? Ninguém fala disso. E o Chega... Eu não acho que apresentem soluções para resolver esse tipo de problemas, mas chegam e dizem, olhem, nós sabemos que há aqui um problema. Percebes? Então, mas imagina, em que casos práticos é que tu achas que eles não chegam e apresentam uma solução? Na imigração, o problema de imigração é um problema de fundo. Nós precisamos dos imigrantes, invariavelmente. Sim. A nossa economia vive de mão de obra barata, ok? Seja a todos os níveis, hoteleiro, do têxtil. Se nós deixássemos ter imigrantes, as empresas tinham que subir invariavelmente os salários para conseguir captar gente. Quando sobem os salários, os produtos vão ficar mais caros. Certo. Percebes? Ou seja, estas empresas vão ficar menos fortes, vão conseguir ser menos competitivas. Nós não temos empresas tecnológicas, nós não temos empresas de inovação, tudo é à base da mão de obra barata. Ou seja, temos cá 2 milhões de imigrantes. Conseguimos pagar os salários mais baixos possíveis. Se eles forem embora, vão ter que começar a contratar portugueses. E não havendo portugueses à bruta, eles, para conseguirem captar as pessoas, vão ter que pagar cada vez mais. Cada vez mais. Eles não vão perder a margem, eles vão aumentar o preço dos produtos. Certo. Invariavelmente nós vamos perder porque consumimos esses produtos, mas o turismo, que vive muito à base também da mão de obra barata nos hotéis, também ia aumentar bastante os preços. E eu não vejo... Não podes simplesmente dizer vamos deportar toda a gente que está aqui ilegal. Não, tem que haver um plano. Eles podem não ter, eu não acho que eles não conseguem apresentar a 100%, e eu acho que eles não têm a solução e que até poderia ser perigoso. Mas eles conseguem falar disso e conseguem dizer que é um problema, que eles nem se preocupam muito em apresentar a solução. Sim, porque... É deportar, é fazer o quê? É mandá-los embora. Eu duvido que eles cheguem lá e façam isso tudo. É completamente... O André Ventura sabe o que é que faz. Eu duvido que eles façam, mas eles falam disso, percebes? Eles falam disso e é o suficiente. Da esquerda à direita... Então, mas repara, ok, dado a situação que... podem muito bem, na realidade, imaginando esse cenário de que esses tais 2 milhões de imigrantes vão embora e nós temos que utilizar os que estão cá e tornar isso cada vez mais vantajoso para essas pessoas que estão cá e têm de querer, de alguma maneira, trabalhar nessas áreas. Porque é que é assim tão mau, apesar de, ok, vamos aumentar o valor, ou temos de aumentar o valor da mão de obra, para aumentar o valor da mão de obra, não perdendo a margem, vão ter de aumentar o preço de toda a matéria-prima neste caso, portanto vai tudo ser mais caro. Mas não é isso que depois torna um país um bocadinho mais autossuficiente e mais evoluído? Deixas de ser competitivo. Porquê? Porque no turismo tu és competitivo, ok, pelo sul do país, muito pelo preço. Se tu aumentas o preço, as pessoas deixam de cá vir, invariavelmente. Okay. Tu és como tu não tens empresas tecnológicas, não investes em inovação, a tua base de empresa é tudo à base do preço. Tu ganhas pelo preço, seja no têxtil ou no turismo. Agora, há solução, isto não podes ficar assim para sempre, ok? Não podes ficar a depender dos imigrantes. O que eu acho que era uma das soluções era perceber,
Ok, mas quantos é que nós precisamos mesmo? Certo. Quanto é que precisamos mesmo falar com estas empresas? Porque as empresas também se aproveitam disso. Sabes, quanto mais têm empregados, quanto mais pessoas estiverem disponível, melhor. Sim, maior claro. a oferta, esquece. Não tens hipótese nenhuma. Eles beneficiam disso. É perceber realmente quantas é que precisam e só entrarem pessoas, o que é difícil. Como é que tu vais buscar pessoas indo aos stands, seja do Paquistão, do Bangladesh, e lhes oferece um contrato de trabalho, como é que as vais buscar? Isso é uma logística difícil, não é como tens uma empresa de inovação e queres ir buscar com um gajo com um mestrado aqui, um PhD aqui, não, tu consegues ir procurá-lo. Agora, este tipo de mão de obra tem que vir à bruta porque é difícil ir buscar os gajos. Tenho um contrato de trabalho para ti. Aonde? Vais aonde buscar? À Embaixada de Portugal no Bangladesh? Como é que isso funciona? Então eles acabam por entrar à bruta, mas eu acho que era mesmo. Tens que entrar porque tens que ser preciso. Eu acho que invariavelmente já temos aqui gente a mais que não é precisa e que depois também entra naquele ciclo de quase tráfico humano. Eles vivem em casas em Lisboa, no Martim Moniz, que os proprietários pedem-lhe rendas altíssimas porque estão lá a viver 30 em casas com 2 quartos. Esse também é um problema. Eu gosto das pessoas que defendem a imigração, aprecio essa ideia, mas nós não estamos a defender os imigrantes, vêm para cá, eles não vivem em condições boas. Os portugueses imigram e não vão para as condições que eles vão. Sim, eu acho que nós também achamos sempre que a malta que está cá vive naquelas condições meio porque quer e meio porque se predispõe a isso. Claro que se predispõe a isso, mas também se calhar porque não têm outras possibilidades e outras aberturas. Porque o meio de comparação, eles pelo menos aqui estão na Europa, é o que eles pensam. Mas aquilo não é nada, nós não podemos receber pessoas assim, aquilo não é receber. Estamos a aproveitar-nos das pessoas. Estamos a aproveitar-nos das pessoas. Eu acho que era isso que era importante dizer, que não era benéfico nem para elas, nem para nós. Claro que é mais benéfico para elas, porque eles estão aqui na porta da Europa, podem sair daqui para o outro lado, mas isso não vale tudo. Eu acho que devia resolver o problema de fundo, a nossa economia que depende muito deles, e invariavelmente que é o que a malta diz. Os imigrantes vão todos embora amanhã não tens pão para comprar. Certo. Percebes? Mas tem que resolver esse problema. Então, mas imagina, ninguém está disposto, porque é um problema muito difícil de resolver. Não temos uma situação, nós e a Europa, percebes? Que nós dependemos muito da Europa nestas políticas. Não é só dizer, olha, vamos aqui fechar as fronteiras e acho que isso é um problema de fundo a nível do bloco europeu, não é só Portugal que tem Sim, e lá está, mas imagina, essas pessoas sentem necessidade de sair de onde estão para irem em busca de condições melhores. De alguma maneira não seria tão ou mais vantajoso ao mesmo tempo que os países que estão mais habituados a receber esses imigrantes, seja de uma maneira menos correta, como se calhar é o caso de Portugal, não seria interessante algo também no facto de esses países que na sua maioria recebem mais gente tentarem ir realmente à origem e vamos pegar nos países onde na realidade são de origem das pessoas que nós mais recebemos e tentar dentro desses países criar ou ajudar a criar algum tipo de condições para essas pessoas lá quererem ficar. Mas o problema aqui é que primeiro eles têm dimensões populacionais gigantes que não se pode comparar a Portugal. E, invariavelmente, as pessoas que vêm para cá, eles vão se reproduzir, vão ficar cá. Percebes? Esse é um dos problemas. Porque eles têm muito mais facilidade de reprodução, porque não têm nós para ter um filho, temos de ter quase as condições ideais e perfeitas e de estabilidade. Eles não. Mas porquê? Porque meio que não têm essa noção. Porque não têm essa noção, porque é cultural. Nós não somos da mesma religião que eles, invariavelmente. É um choque muito grande. Não é como vêm para cá. Vem para cá muita gente do Brasil. O choque é muito mais pequeno. É muito mais pequeno. A religião é sempre muito mais próxima. A língua, os costumes, é o que é, invariavelmente. Agora, tu não vais ao país deles, não vais para viver lá. O choque é muito grande. É um choque cultural gigante. E eu acho que isso é demasiado importante para subestimar e dizer, não, nós temos que receber as pessoas. Temos, mas nós também interessamos. E eu acho que a Europa se tem metido para segundo plano, porque é a solução mais fácil. Economicamente, a solução mais fácil é receber esta malta e integrá-los. E é chato para os partidos e para os políticos dizerem que não são da mesma cultura, vai haver um choque, seja a nível de religião, de costumes. Sim, isso é meio aquele politicamente correto que não se pode. Não é racismo, não é xenofobia, não é nada, é o que é. É a realidade. É o que é. E o Chega o que é que faz? Malta, isto é o que é. Certo. Isto é o que é. Não faz com que estas palavras são bonitas, percebes? Mas é o que é. E as pessoas sentem isso. As pessoas sentem-se frustradas por não conhecerem aquele mapa de pessoas que saem à rua. Há 10 anos era diferente e eles saem e sentem. Aquilo ali nós nem sentimos isso tanto, mas... Sim, é verdade. Mas meio que choca esse discurso do Chega, porque não utiliza essas palavras, se calhar assim tão amenas, por assim dizer.
Mas porque é que, imagina, eu sinto que pode ser muito um problema de não conseguirmos meio desampliar a lente e tentar olhar da forma um bocadinho mais imparcial, porque, ok, percebemos que, ou há muita gente, muito pouca gente que percebe, e eu contra mim falo, porque agora dentro desta conversa é que, ok, consegui perceber um bocadinho uma origem diferente. Mas percebermos que mesmo do outro lado, também se calhar, muitas das vezes, eles não estão nas condições em que mais lhes agradam, apesar de serem melhores do que se calhar vieram. Mas como é que este processo foi do nada tão escalado? Como é que isto foi tão exponencialmente... A imigração? Foi mesmo a falta, primeiro a facilidade de quem entrar. Okay? A partir do Mas momento... sempre foi assim ou a partir de determinada altura começou? Não, Portugal sempre foi um país aberto e a Europa sempre foi um país aberto a receber. Eu não sei a origem desta imigração indo-hispânica, mas ela sempre houve em Portugal. A diferença é que agora começámos a receber mais. Eu não sei se a origem tem que ver mesmo com a falta, percebes? Tu precisavas deste tipo de malta. E este tipo de malta vem sem olhar para trás, de forma rápida, à procura de uma vida melhor. O mundo ocidental para eles acaba por ser um sonho, mesmo que só apanham bastante à nossa religião, que aí seja um dos grandes problemas. Eles aqui vêm mesmo à procura de uma vida melhor e é difícil julgar isso. O que eu acho que acontece é que, e o que me choca é, uma das grandes bandeiras do nosso espectro político à esquerda é defender a imigração. E eu concordo com isso e que se deve defender e blá blá blá. Mas a questão é, nós temos que proporcionar a esta malta que venha e que tenha condições. Porque se nós queremos defender os direitos humanos e queremos que a malta que procure por uma vida melhor, percebes? Não podemos permitir que o nosso país receba assim as pessoas. Estas pessoas são exploradas. Tipo, há reportagens que mostram, eles têm lojas fictícias, ok? Lojas fictícias, restaurantes fictícios, em que abres uma porta, a sábado fez essa reportagem, e vivem lá 20, 30, isto é exploração. Os proprietários destas lojas estão-se a aproveitar deles. Isto é bonito, não é? Então, mas como é que não existe algum tipo de... Quer dizer, existir existe, mas como é que tu passas à volta de... Como é que essas pessoas, que neste caso, pronto, acabam por ser as pessoas que arrendam esses espaços, como é que passam à volta da legalização que existe? Não, estas pessoas muitas das vezes chegam e não têm nenhuma tipo de legalização, percebes? Eu não sei qual é que é o tipo de controle que há, que isso é uma coisa muito burocrática e eu não sei qual é que é o tipo de controle que é feito. Ainda há uns tempos, para conseguir ganhar a nacionalidade, tinhas que descontar 12 meses em contratos de trabalho. Mas só que estas pessoas, vêm de avião, ok, mas eu não sei que a partir do momento é que consegues seguir o rastro deste tipo todo de pessoas. E depois os nossos serviços estão sempre cheios, tipo a AIMA, que é onde se trata desses processos, estão sempre cheios, não conseguem dar vazão à quantidade de pessoas que aqui estão. Percebes? Isto já é um problema de raiz e com tantas camadas que na realidade... não consegues legalizar e perceber o tamanho do problema. Tu não sabes quantas... Tu hoje não consegues dizer quantas pessoas é que estão cá. Ok. Não consegues, é impossível. Não consegues, não sei como é que se vai fazer isso, mas não consegues ter noção. Tanto quando se fala em imigração é tudo... então como é que quando estamos a falar de números dizemos é mais ou menos... Como assim? Eles entram de avião, muitos. Como é que não consegues controlar isso? Pois é isso, é por aí que passa, não é? Como é que não consegues controlar isso? Não, tu perdes o rastro, não tens hipótese. Ok. Pois lá está, porque imagina, muito possivelmente o primeiro passo seria, ok, perceber quantos cá estão, mas como é que tu percebes quantos cá estão? Pois é, que perceberes quantos precisas, para que áreas precisas, que tipo de mão de obra é que precisas, e depois, sim, olha, nós temos que arranjar maneira de ter aqui esta malta. Temos que precisamos desta malta para sobreviver. Porque isso nós adquirindo essa política de precisamos só desta malta para sobreviver, a nossa economia ia ser sempre muito mais forte, que não íamos ter pessoas em excesso, não, íamos estar suficientemente equilibrados e isto depois gera outro problema. Nós exportamos pessoas que não são qualificadas, invariavelmente, para fazer trabalhos que têm que ver com mão de obra e trabalhos pesados e chatos. E depois exportamos toda a outra mão de obra para todos os outros países da Europa, para os Estados Unidos, que é a mão de obra qualificada. Este ciclo tem que se inverter. Tu tens de ter capacidade de ficar cá com a tua malta. E depois porque tu não consegues oferecer salários bons. Nós temos um prisma que é a malta que precisa da mão de obra, é a mão de obra dos indo-hispânicos agora, para sobreviver, esse tipo de empresas, mas tu também tens que ter empresas e pessoas a pagar salários da malta que está qualificada nas nossas universidades. Nunca tiveste uma geração tão qualificada. E qualificam-se aqui e saem, porque aqui não conseguem pagar a casa, os salários são baixíssimos, não há benefício nenhum, percebes? Não há benefício nenhum. As oportunidades
não são boas. Ou seja, tu tens um problema de malta há mais a vir e exportas muita malta com qualidade. Tu trazes a malta que não é com qualidade, é sem qualificação, para trabalhos mais duros, e toda a qualidade que tu tens não investes em Portugal, nas tuas empresas, na tua economia, exportas toda a qualidade para fora. Isto é um ciclo que Portugal assim não vai ter sucesso nunca. Pois é isso, é aí que tu defines uma economia com poder, como se calhar olharmos para os Estados Unidos da América, que sempre teve essa personalidade, por assim dizer, desde sempre. E nós, mas meio porque é que nós nunca tivemos isso? Porque se formos olhar para os nossos antepassados, nós sempre fomos das nações que sempre esteve lá no topo. Sim, é isso. Há um livro bem interessante de uma pessoa que eu admiro muito e que eu acho que vai tipo na 8ª edição do livro, que é As Causas do Atraso do Português. Tu tens que ler o livro, tens que ouvir, agora é audiobook, porque fala tudo isso, tudo o que agora se passa, isto não remonta a 10, nem a 20, nem a 30, nem a 50 anos. Tem que vir de uma cena ainda mais... Vale a pena ler o livro porque é muito complexo e ele fala bem disso. Mas, invariavelmente, as causas do atraso português, nós parece que sobrevivemos agora. Esta política é de sobrevivência, não... E depois tudo o que acontece na política e estes modos de fazer política não ajudam a ter estabilidade. Tu agora tens outro partido, vai governar, supostamente. Eu tenho muitas dúvidas que eles consigam fazer alguma coisa. O país precisa claramente de reformas sustentáveis, mas eu não sei a partir de momento é que o conseguem fazer. Porquê? Porque o Chega agora quer estar no poder. E tudo o que não for feito mais à direita possível e mais ao encontro do que o Chega quer, eles se calhar mandam isto abaixo. E começam a contrariar ao governo e impõem só o que o governo quer fazer. É muito difícil fazer alguma coisa em Portugal. O sistema democrático, como é óbvio, é o mais perfeito dos imperfeitos, como se costuma dizer, mas tem essa dificuldade que é, a malta não luta pelo país, luta pelo poder, por estar no poder, custa o custar. Eu sei que, por exemplo, o programa eleitoral do Chega é um bom exemplo disso. Eu acredito que o André Ventura, acredito mais no programa eleitoral dele de 2019, a nível económico, que se aproxima mais da iniciativa liberal, do que este 2025. Mas, invariavelmente, se ele quer estar no poder... Tem que vir para aqui. Tem que vir, porque a iniciativa liberal tem esse modelo económico e não consegue, para mim teve um resultado miserável apesar de crescer, e não consegue passar daquilo e não consegue ser uma solução viável há anos. Ou seja, eles sabem o que é que se passa, tanto ele como os comentadores políticos, que a comunicação social tem grande parte de culpa também por causa deste crescimento do Chega, sabem disso, mas não querem apresentar essas soluções porque têm medo e porque precisam do poder, como de quem precisa de água para sobreviver. Isso é que é isso, já vem de algo intrínseco da parte de ego, personalidade que... É dos partidos, percebes? Os partidos é aquilo que falámos da última vez, são clubes, eles têm que ganhar, o que interessa é ganhar as eleições. Nós fomos eleições porque o Montenegro decidiu, não, ele pensou, quase certeza que eu ganho estas eleições, nem que seja mais 3 ou 4%, o que é que isto vai reforçar? A minha liderança, o meu poder. Eu agora posso ter aqui um bocadinho mais de margem para estar aqui a respirar. Porque vamos ser sinceros, 2 ou 3% neste parlamento. A governabilidade dele vai mudar muito pouco. Acho eu, posso estar enganado, mas ele vai poder fazer mais ou menos as mesmas coisas. E fomos eleições outra vez, perdemos aqui 2 ou 3 meses. E, sinceramente, acho que ninguém acredita que vamos demorar 4 anos outra vez a até mandar isto abaixo outra vez. O que é que dá para fazer em 2 anos? Ou 1 ano? Não dá para fazer nada. Não se resolve nada. Não... Ok. Então imagina, daqui para a frente, o que é que tu sentes que deveriam ser ou poderiam ser coisas na qual tu te concentrarias em tentar alterar, já que existe relativamente pouco tempo, dado com este governo, o que é que seriam medidas que tu neste momento apostarias, ok, temos este tempo, vamos tentar entrar por aqui, vamos escolher batalhas? Invariavelmente eu acho que tens que entrar no tema da habitação, percebes? Porque não se justifica. Não sei em que país é que isto acontece, mas tu tens uma enorme procura por casas, invariavelmente. Tens pouca oferta. Porquê é que ninguém vem cá construir? Porquê é que não vem cá investidores? Porquê é que não crescem? Porque é tudo muito difícil aqui, demora anos e anos a ser legalizado, a burocracia é gigante e tu não atrás esse tipo de construção. E o que é que o Estado, e o que é que as câmaras, e o que é que nós oferecemos? Habitação pública. Mas a habitação pública nunca foi suficiente para conseguir resolver os problemas de fundo da habitação. Nós temos de construir mais. Não faz sentido. Não é pôr tetos às rendas. Eu não concordo com isso. E muita malta diz devíamos meter um teto de 800 ou 1000 euros. Eu não concordo com isso. O que nós temos que criar é mais oferta. Se há procura, cria-se oferta. Certo. Não tens hipótese. Sim, aí já vais baixar...
ou deixa alguém criar oferta. Reduz impostos a nível da construção, reduz tudo. Que seja, deixa a malta construir, porque há pessoas com dinheiro. Quando tens uma oportunidade de negócio que é esta, que é, ok, está aqui uma brecha gigante em Portugal em que a malta precisa de casa. Deixa-me construir, há pessoas com essa capacidade. Porquê é que não constrói? É aquilo que a iniciativa liberal se bate. Porque é muito difícil em Portugal. Não é chegar, ver e construir. Não. Não pode ser aqui. Tem que ser meio ano, um ano na Câmara a legalizar e tal. E depois as câmaras, e em Lisboa acontece, têm inúmeros casas, habitações, apartamentos gigantes de luto. Ou seja, que não são usados. Pá, mexam-se. Não, é um problema mais grave que nós temos, é as pessoas não conseguirem pagar uma casa e viverem em situações precárias, de procurar cá quartos. Para mim é das situações mais aberrantes e que se faz menos. Se mete de vez em quando, vem, mais um apartamento construído, mais 1000 casas de habitação pública, não é suficiente. Não é suficiente, tem que ser à bruta para os preços descerem. Porque os preços só descem quando a tua oferta consegue equiparar a tua procura. Sim, mas meio que interessa descer assim tanto? Claro que interessa, não é? Porque vais acabar por criar... Tem que descer, porque imagina, se começarem a construir casas em quantidade gigante, quase a sobrar, o que é que vai acontecer aos preços? Se há muitas casas, para os proprietários das casas conseguirem as vender, o preço vai ter que invariavelmente baixar. O que acontece agora? Há poucas, tudo vale muito dinheiro, porque as pessoas precisam de viver para algum lado. Não podem viver para a rua. Ou seja, tem que haver um plano para, seja de meio privado ou público, construir. Não me interessa, e não venho com as lenga-lengas de esquerda à direita que tem de ser público, tem de ser privado. Não, construam. Arranjam uma maneira mais eficaz de conseguir, a curto, que é difícil ser a curto prazo, construir casas. Qual é que é o problema? É o que voltamos a falar. Estamos a falar de 4 anos, como é que vais fazer isto em 4 anos? Isto tinha que ser quase uma solução comum. Depois, outros dos problemas, já falámos da imigração, mas é a saúde. Invariavelmente, tu temos... O SNS não funciona. Certo. Tu injetas lá milhões e milhões e milhões a fundo perdido. Com uma história que eu não concordo, que é... Tu injetas lá milhões e dizes o quê? Ok, mas pelo menos não é privado. As pessoas podem lá ir e não pagam. Ok, eu percebo isso, mas a solução que os outros partidos defendem, agora um bocado a Aliança Democrática, o PSD, e a Iniciativa Liberal, é uma mensagem que é difícil de perceber. Imagina que injetas todos os anos 200, 300, 400 milhões no Serviço Nacional de Saúde. A ideia desses partidos, mas mais da Iniciativa Liberal, é capitalizar esse investimento para os privados, como uma comparticipação do teu serviço. Ou seja, tu podias ir ao privado e não ias pagar nada. A diferença é que o Estado, em vez de capitalizar o dinheiro do teu imposto que tu pagas, nós pagamos o SNS. Não venham com tretas, nós pagamos, não o temos e não pagamos seguro privado. 50% dos portugueses têm seguro privado, seja em ADSE ou mesmo seguro privado. Ou seja, nós pagamos impostos por uma coisa que não usufruímos e ainda temos de pagar para ter opção. O que é que eu acho que seria a solução? Tendo em conta que o SNS me parece ser um monstro, que é muito difícil de gerir por ser público, deem aos privados esta comparticipação. Vamos ver, tem que ser no meio-meio, eu não quero a extinção do SNS, não. Mas vamos experimentar estas parcerias público-privadas que se falam, vamos experimentar, comparticipem alguns dos tipos de tratamentos, alguma da saúde nos privados. Porquê? O que é que vai acontecer? O privado, se tu fores ao privado, imagina que recebes um cheque para ir tratar de alguma coisa e podes ir a um privado, não vais pagar nada. Tu vais escolher qual é que queres. Imagina que vais aqui ao Hospital da Luz. Chegas lá, não és bem atendido. Na próxima vez vais a outro hospital privado. O que é que vai acontecer àquele hospital? Vai ter de reinventar. Vai ter que ter melhores médicos, vai ter que melhorar o atendimento, vão ter que ser mais rápidos para conseguir que vais lá. Senão vão fechar. O que é que acontece no SNS? Tu vais lá, não és atendido, demoras muito tempo, o que é que acontece a seguir? Vais ter que ir lá outra vez. E porquê é que eles não fecham? Primeiro, porque é do Estado, porque não tem competição. Tem que se criar competição. Isto é difícil de ouvir, porque as pessoas pensam que isto não vamos ficar como os Estados Unidos. Não vamos. Não é essa a ideia. Portugal não pode ficar assim. Mas tem que haver ruptura. A malta tem medo desta reforma estruturante, mas tem que haver, e tem que haver quem consiga explicar bem esta mensagem e quem tenha capacidade de não ter medo de perceber que é esta a solução. O que é que vai acontecer? Em princípio, vamos ter ali um cheque ali, outro cheque ali, estas PPP, estas parcerias, um bocadinho ali, mas tudo com muito medo da resposta do nosso eleitorado, do nosso público, que podem olhar para isto como que vamos extinguir o SNS, isto vai ficar como os Estados Unidos. Certo. Não, eu acho que a saúde
a habitação são dois tópicos onde nós invariavelmente perdemos muito capital, então no SNS é quase a fundo perdido e não usufruímos. Ok, precisamos criar competição. E eu acredito muito nesse conceito de que, tendo competição, é quando tu obrigas todas as frentes a melhorarem porque ninguém quer ficar para trás, certo? Mas o que é que tu acabas por... Como é que tu crias uma competição, um SNS? O que é que tu querias? Querias outra entidade que possa ter a mesma função? Querias quase... Isso é uma boa pergunta, porque... Ou seja, estás-me a perguntar para o que é que fica o SNS. Yeah. Isso é uma boa pergunta. Porquê? Porque eu não te sei responder. Porque o que nós temos de pensar aqui é... O SNS tem de receber muito menos de dinheiro. Variavelmente. Ou seja, eles já não conseguem responder nada. Ou seja, tínhamos que conseguir tornar o SNS mesmo assim mais efetivo com menos. Ok? Inicialmente. Inicialmente. Para perceber como é que funciona. Sim, isto tem que ser gradual. Exatamente. Mas tu aí quase que o consegues fazer se lhe deres ainda menos funções. Sim, tipo, é ok, isso. dá-lhe menos coisas com que se preocupar, eles tornam-se eficazes. E se tirar gente do SNS, ele invariavelmente vai funcionar melhor. Porque o problema é a quantidade de pessoas. Eles não conseguem responder àquelas pessoas. E já nem são muitas. Se tu tirares lá pessoas, vai ser uma opção. Não sei para quê, porque eu não percebo nada disso, mas que seja para resolver tipos de problemas, percebes? E que seja uma opção viável também. Okay. Mas as pessoas podem ter a opção de, ok, tu podes ir ao SNS, mas tens aqui um chequezinho e podes ir ao privado. É a única diferença. É a única diferença. Porquê? Eu acho que é mais confortável. E a malta diz que, mas isso é tirar a saúde e a saúde é a liberdade. Não. Isto é entregar, o objetivo é entregar a saúde com mais efetividade. Seja aos privados, seja ao público. Porque existe muito o estigma de, sim, mas vais favorecer o dono daquele hospital. Certo. E vais favorecer o dono daquele hospital e não me interessa. As pessoas são mais rápidas atendidas. As pessoas têm a opção de escolha. Ok, não me interessa. É isto que eu quero. É assim que eu penso. Seja na saúde, na habitação, na educação. É assim que eu penso. Só quero respostas rápidas e que funcionem. O SNS é público, é do Estado. Injeta-se lá milhões, não funciona. Temos que mudar. Okay. A opção tem que ser... Eu acho que é a base. E faz sentido, lógico. Faz sentido uma pessoa receber... Em vez de injetares aquele dinheiro todo, fazer os acordos com este tipo de hospitais e dizeres, olha, as pessoas a partir de agora têm aqui uma comparticipação nossa, nós injetamos aí dinheiro, e elas podem escolher entre todos os hospitais privados qual é que querem. Pá, os hospitais não iam ter que lutar pelos melhores profissionais, claro. por serem mais rápidos, por serem mais limpos, por serem mais agradáveis. Isto é evoluir. Isto é evoluir. Este é o que tem que ser o caminho, claro, muito mais ramificado. Estamos aqui a mandar umas postas para o ar e a falar sobre isso. Não, o caminho não é aceitarmos que o SNS é a solução. O SNS assim não pode ser a solução e é um investimento a fundo perdido. Eu sei que esta ideia é difícil de aceitar para muita gente, percebes? Para funcionários públicos, para pessoas que recebem, para pessoas que não têm opção que não é o SNS, mas é tentar explicar a essas pessoas que o objetivo é oferecer saúde sempre. A saúde tem que ser grátis, tem que ser gratuita. Eu defendo isso. Mas se o SNS não consegue prestar essa saúde, meus amigos... Outros que prestem. Não, acho que existe um grande estigma por isso, por ser privado. Ok, então imagina, pegas nessas três frentes, a parte da saúde, a habitação e a imigração. Sim, acho que são essenciais. A habitação, sim, a saúde e a imigração, que são três tópicos gigantes de fundo e que em princípio vai ficar tudo igual, porque são de formas gigantes. Ninguém quer. Porque este processo ao início não vão funcionar bem. Sim, não vão. Sim, isso é como tudo, imagina, tudo precisa de ser começado e depois limado. Não, a questão não é consegues essa. Entrar com tudo a 100%. Imagina que começam esta reforma. Isto ao início ia custar, ia ter os seus pesos e se calhar não ia correr bem ao início. Como tens o caso do Milei na Argentina, que é um libertário, e que todo o plano dele agora tem um custo. Eles agora já estão um bocado melhor, mas eles ao início, quando a nova gerência do Javier Milei, eles penaram, eles estavam muito piores. Mas tudo com um fundo, e é preciso confiar nas ideias. É preciso fazer política a longo prazo. Mas isso o quê? Não ganha votos. Sim, e repara, eu acho que nós também, enquanto mesmo país e população e cultura, não temos muito desse fundo. Tu não estás habituado a confiar cegamente em algo que é quase uma utopia. Tu estás só habituado a confiar em algo que já meio que... Nem é que resulta, que já estás habituado há muito tempo, e conseguimos ver isso na parte política, porque durante muito tempo, e já se calhar estamos a inverter um bocadinho o ritmo, mas teve que existir quase uma formação na base ou alterar... ou pegar na raiz que somos nós jovens para começarmos a entrar por outros caminhos, porque desde sempre que foi, ok, aquilo é o que sempre lá esteve, portanto é o que mais ou menos já sabemos o que é expectável, porque nós, se calhar, como cultura não somos assim um país que hoje em dia já arrisca muito. A nossa cultura é... O que é que nós gostamos de ouvir? Nós queremos salários mínimos, quer que suba o salário mínimo,
sem perceber o que é que isto justifica. O que é que... Eu às vezes penso, eu também queria que o salário mínimo subisse. Mas a que custo, né? E o que é que vem daí? Mas vamos dar outra vez ao mesmo sítio. O salário mínimo tem vindo a crescer, invariavelmente. Tu vives melhor com este salário mínimo. Não vives porque... É aquilo que nós falámos ao início com a imigração. O salário mínimo aumenta. As empresas já sufocadas pela economia em Portugal vão ter que pagar e cobrir esse salário mínimo. Sobe o salário mínimo para 1.000 euros, ok. As pessoas recebem 1.000 euros. Mas o que é que vai acontecer? Os produtos, outra vez, as empresas, não vão querer perder esse dinheiro. O custo de vida vai ficar mais caro. Não é aquela margem que falavas, permanece igual. Isto é o quê? Isto é responder rápido. É uma bandeira gigante, ok, salário mínimo para 1.000 euros. Isto é uma coisa fácil de consumir e de votar. Mas, lá no fundo, isto não vale nada. Mas nós gostamos disso. A nossa população gosta disso. Por isso é que o Chega também pegou nisso do salário mínimo. Se é a melhor solução. Não é. Não é. O nosso salário mínimo está cada vez mais perto do salário médio. As pessoas vivem cada vez mais apertadas. O que é que vamos continuar aqui? Aumentar o salário mínimo a que custo? O que é que isso vai mudar? As pessoas não conseguem comprar mais coisas por causa disso. Esse dinheiro perde valor. O rácio continua igual. Ok, tu sobes isto para 1.000, mas depois as tuas despesas também sobem em X% que acaba por equilibrar o prazo. Eu não tenho os dados, mas vejam o salário mínimo há 10 anos. Não sei quanto é que era, mas era bem menos, de certeza. Se calhar vivias melhor ou igual. Não vives melhor de certeza hoje. Hoje não consegues comprar mais coisas, não. Tu vês isso, ir ao supermercado, ir a todo lado, está tudo mais caro. Sim. É tal inflação. Imagina, tu pegas em 100 euros há 2 anos, compravas X produtos. Hoje em dia já não compras... Perdeu valor. E o que é que vamos fazer? Salários mínimos, vamos aumentar o salário mínimo, vamos oferecer habitação a não sei quem, vamos fazer aquilo. Isso é fazer política. Mas porquê? Porque estas soluções dão para fazer. Dá para aumentar o salário mínimo. O que não dá é para fazer aquilo em 4 anos que nós falámos do Sistema Nacional de Saúde. Isso é que não dá para fazer. Isso é que não dá para fazer. O que não dá para fazer é explicar às pessoas que o salário mínimo importa muito pouco. Importa muito pouco. Eu também não sou defensor, não temos condições para isso, para não ter o salário mínimo. Há muitos países que têm, acho que a Áustria não tem, por exemplo, não tem salário mínimo, mas também tem que ver com outro tipo de mentalidade, com outro tipo de economia. Mas, essas bandeiras a mim irritam porque é só com um objetivo. Que é, vamos cá, nós precisamos dos nossos votos, precisamos do nosso poder, precisamos das nossas pessoas lá a todo o custo. Enquanto a política for feita assim... Acho que continua aí sempre ao mesmo, que foi aquilo que falámos também no último episódio, da parte de já não importa bem realmente tu ajudares ou tu realmente pegares na tua missão ou no que deveria ser a tua missão e chegares e pôres isto melhor do que encontraste. Simplesmente, ok, puto, queres lá ir para cima, queres lá estar com o poder porque vai-te ajudar a inflacionar o teu ego e vais-te sentir bem com isso. E tu vais ter boas condições e vais ser reconhecido como um homem com poder. E era lá, no outro dia esta discussão, tivemos outra vez abstenção e tal, é sempre muita. Tu és contra ou a favor do voto obrigatório? Nunca deves ter pensado nisto, mas... Imagina, vai um bocadinho de encontro até ao que aconteceu este ano, mesmo pela parte do meu voto em si e das condições em que o fizemos. Eu acredito que com voto obrigatório... Não sei se irias obrigar toda a gente a informar-se como deveria e muito possivelmente se calhar irias ter escolhas ou votos ainda menos conscientes do que tens hoje em dia e por aí eu acredito que isso seja realmente um problema da parte de acredito que muita porcentagem dos votos hoje sejam um pouco conscientes e seja um bocadinho pelo que tu ouves e pelo que tu vês e pelas pessoas que te influenciam. Já um bocadinho aquilo que tu vês já é influenciado por aquilo. Exatamente, depois é aí um ciclo. E a parte tu tens o voto obrigatório, dependendo de que em condições seriam, só pode alavancar ainda mais isso. Portanto, eu acho que, ok, não deveríamos esquecer qual é a função de uma abstenção, porque acho que em determinada razão pode ser interessante mantê-la. Sempre, claro. Porque lá está, tu permites a pessoas que não se sentem lá está, ou não acreditam em muitas das medidas, ou não acreditam que algum partido ali reúne as condições mais certas para essa pessoa em si. Mas lá está, depois a abstenção também permite, na realidade, muito pouca gente se preocupar com. Eu acho que, e é um bom ponto, é que falou-se muito disso, mas eu sou contra obrigar as pessoas a votar. Eu acho que o papel das pessoas quererem votar cabia aos políticos. Porquê é que as pessoas não votam? Vai ficar tudo igual. O meu voto também não interessa. No Brasil o voto é obrigatório. E se não votares tens umas implicações, não sei se são muito sérias ou não. Mas já me tinham dito isso. Mas tens implicações. Já me tinham dito isso. Agora, eu defendo a liberdade, seja a nível
a nível individual, e eu tenho de decidir, é um direito meu, ok, mas eu tenho de decidir se quero ir votar ou não. Isso é um papel meu. Pá, se eu não quero ir votar por alguma coisa porque se nós não temos 50% das pessoas a não querem ir votar porque não me apetece. Pá, não acredito nisso. Não acredito. Se eles conseguissem perceber que o voto, era algo que fosse realmente mudar, a magnitude do voto, e quase que houvesse honestidade na política, ok, as pessoas iam votar. Iam votar. Não podemos dizer a abstenção é sempre um sinal. Eu acho mas não sei se as pessoas olham para isso. Eu acho que os votos em branco, os nulos e a abstenção é um grande sinal. Ou seja, tu tens que seja 50%, quando tens abstenção de 40%, 50%, mais de 40% das pessoas não quiseram saber. 5 milhões de pessoas não quiseram saber disto. Para nada. Isto é mais importante do que ter 1 milhão de votos no Chega. Porque porque é que as pessoas não querem saber? Porque é que a política para eles não é relevante? Estão no seu direito, mas também não se faz esta leitura de... Acho que é uma discussão interessante, porque há muita gente que e depois aí abrir várias hipóteses, porque podes ter várias, ok, ou não tens partidos que se identifiquem com, mas também dentro desses 50% é muito difícil não haver algum partido que não se identifique com tanta percentagem, ou com tais 5 milhões de pessoas. Há que perceber qual é a razão, há que perceber como é que tu tornas tudo isto mais atrativo. Nem é o mais atrativo, é conseguirmos dar a entender de uma forma real e honesta qual é a magnitude e o poder do teu voto em si. E as pessoas olham para os políticos, perguntas a pessoa o que é um político. É um mentiroso, é um corrupto, é isto, e eles querem votar neles. Eles querem votar neles. A nossa elite política é isso, não é mais que isso. As pessoas olham para isso assim e com razão. Ok, com razão. E depois não querem saber, não vão votar, simplesmente. E eu acho que estão no direito delas de não quererem votar. Eu votei sempre. Mas vamos criticar as pessoas? Não. Critique-se os políticos, os partidos, que esses sim têm capacidade de fazer alguma coisa e preferem sempre o joguinho, sempre de poder, de captar o voto fácil. Olha o Partido Socialista, que nunca tinha acontecido. O Chega acabou com o bipartidarismo em Portugal. O que é que se passa com o Partido Socialista? Eles têm uma base eleitoral fortíssima, que é os pensionistas, os reformados e a função pública. Pelos apoios que sempre deram, são o partido da função pública, sustentam esse sistema. Todos os outros, os jovens, todas as pessoas que trabalham na função pública, eles esqueceram-se dessas pessoas. Esqueceram o que é que aconteceu? Pimba. E o que é que eles agora vão fazer? Vão sair da matriz do partido, ok? Que era destas pessoas, desta agenda, e vão ter que se adaptar. Ou não. Nunca se quiseram adaptar e perderam votos, perderam o poder. Percebe? Ou seja, eles vão sempre guiar, os partidos guiam sempre pela mensagem que vai atrair sempre mais eleitorado. A Iniciativa Liberal, por exemplo, perdeu muito por aí. Eles, a nível económico, têm uma boa mensagem e muita gente vota neles por aí. Mas depois, a nível social, esquecem-se de falar das coisas que o Chega falou. Percebes? Têm medo. Sinto que há medo em falar desses tópicos. Porquê? Porquê que há medo? Tens medo de perder eleitorado. Tens medo que as pessoas não gostem de ouvir aquilo que tu vais dizer, que acho que é muito pouco honesto. E é isso que me chateia muito. Os discursos são sempre demasiado escritos, as propostas são sempre demasiado elaboradas, não com aquilo que o partido pensa e as pessoas pensam, mas sim nos resultados efetivos depois das eleições. O nosso sistema, ou seja, o nosso sistema está mal montado. De raiz, né? Não vejo mesmo um futuro para Portugal e para a União Europeia confortável. Não, acho que não vai ser. Temos de ter Martim como primeiro-ministro, ou não? Passa por um objetivo teu ou não? Não. O que é que dirias que era um objetivo, se quiseres falar sobre isso, em termos profissionais ou pessoais mesmo, nessa parte? É difícil. Eu acho que essas pessoas têm que ter um espírito de missão. Percebe? São sujeitos a uma... são muito expostos, não é? Tens o caso agora de um primeiro-ministro, as foram esmiuçadas. Eu acho que isso também não é correto aquilo que se faz. E isso é logo um dos pontos que tira de lá muita gente e tira-me também a vontade de ter esse sentido de missão. E depois, o modo como se faz política... uma pessoa que esteja aqui a dizer isto, como eu estou a dizer, invariavelmente nunca vai conseguir fazer nada disto que pensa. Tu tens que, para fazer alguma coisa em Portugal, tens que entrar no sistema partidário e tens que estar exposto às regras do jogo. E, hoje, isto daqui a 10 anos pode mudar tudo e eu posso querer, independentemente disso, quero entrar no sistema e agora sou do PSD ou do Bloco de Esquerda e é o que é, estou a contradizer-me aqui, mas hoje não olho para isso
como uma coisa que gostasse de fazer, porque eu gostava de servir, percebes, Portugal, mas acho que não o dá para fazer da maneira correta agora, e eu não gosto de fazer jogo político, percebes? Que é um bocadinho também o que falta na televisão. Na televisão não temos comentadores, temos políticos. Certo. Os políticos. Yeah. E eu não gosto disso. Eu gosto de pessoas imparciais, pois falta é, imparcialidade falta, na política, né? pessoas que digam, dentro dos partidos, estes gajos têm uma boa ideia dali, se calhar temos que os ouvir e temos que nos adaptar. Tudo para quê? Para Portugal ser melhor. Mas isso nunca vai ser assim. Nunca vai ser. Isso é o que me afasta muito da política em si e me faz gostar mais de falar e de comentar o que os outros fazem, ok? Que também é mais fácil, do que propriamente tentar fazer alguma coisa num sistema como é o nosso, sistema partidário muito, muito complexo, muito clubite. Então, mas o que é que tu dirias... O que é que tu dirias que é o teu objetivo mesmo a nível, sei lá, nos próximos 10 anos gostava de estar aqui a fazer isto? Eu gosto muito mais do lado internacional, percebes? Seja trabalhar em embaixadas, na diplomacia, acho que isso é tudo muito mais interessante e tem tudo mais impacto. Mesmo trabalhar na União Europeia, como eurodeputado, como outro tipo de função. Esta política que nós fazemos aqui é a política para meninos, percebes? Política para meninos. Aquilo que nós fazemos aqui temos que responder ao que nos dizem lá na União Europeia. Quando tu pertences a estes blogs e a estas instituições, é invariavelmente isso. E eles é que mandam. E é muito mais interessante trabalhar aí, no plano internacional. Como é que tu vais até aí? Como é que tu... Imagina, para ser diplomata tens que, obviamente, ter requisitos a nível de licenciatura e de mestrados e depois são concursos públicos para embaixadas. Okay? Eles procuram, depois tens que fazer uma série de testes e de exames para entrar. Depois, inúmeros cargos na União Europeia. Se for eurodeputados, não. Eurodeputado tens que concorrer numas eleições e tens que filiar a um partido. Aqui em Portugal. Mas há outras funções na União Europeia que não cabem, que não passam por ser deputados. E tens outras organizações internacionais, seja a NATO, inúmeras, em que tu podes trabalhar e podes chegar lá, e são essas coisas mesmo, essas instituições que moldam o panorama global, percebes? Não são os países hoje, à data de hoje, e eu falei disso com o Luís, têm cada vez menos influência. Portugal tem muito pouca influência no que se passa na Europa e consegue controlar muito pouco aquilo que se passa cá também. Quem manda é a União Europeia. Nós temos que responder porquê. Isto já remonta atrás. Nós criamos estas instituições, é a União Europeia e o mundo, ou seja, é mais fácil explicar assim. Numa primeira fase das relações internacionais, o mundo tinha como base o realismo, ou seja, nós para sobreviver temos que matar o adversário. As fronteiras eram fechadas, nós exercíamos todo o controlo a nível das fronteiras. As fronteiras é a coisa mais forte que nós temos. Não podemos deixar ninguém que aqui entre. Nós sobrevivemos sozinhos. Depois, isto sempre com interesses específicos dos atores específicos, nada é ao acaso, as fronteiras começaram a ser mais permeáveis, começaram a passar pessoas, transporte de materiais, de mercadorias, o mundo ficou mais conectado com a globalização. O que é que aconteceu? Problemas que os países conseguiam resolver a partir das fronteiras, porque eram muito fortes, resolviam todos os problemas na sua bolha, com mais pessoas, mais mercadoria, com o mundo mais conectado, surgiram problemas que os países sozinhos não conseguiam responder. Eles não conseguindo responder a estes problemas, surgiram este tipo de organização que juntam países, muitas delas, como a União Europeia, que é um bloco supranacional, que visa muitas áreas, económica, de defesa. É um bloco europeu que visa o quê? Juntar as pessoas para conseguir dar uma resposta comum a problemas. Ou seja, entra uma lógica mais fundamentalista em que as pessoas, nós precisamos de todos para sobreviver e para ser mais fortes. Ou seja, nós para entrar na União Europeia tivemos que ceder políticas. Nós deixámos de mandar em tudo. Na NATO é o melhor exemplo. Nós entramos na NATO, a pasta da defesa passou a não ser nossa. Quem decide o que é feito é a NATO. E quem é que manda na NATO? São os países com mais força, são as grandes potências, é os Estados Unidos. Nós tivemos que ficar expostos a isso, ou seja, nós temos a defesa da NATO, mas se alguém atacar um país da NATO, nós também temos que ir. Este jogo é interessante para ver aquilo que o mundo se tornou. Esta interdependência nunca foi assim. Nós era cada um por si, cada um por si, nós defendemos os nossos problemas, mas com a globalização nós tivemos que nos agarrar a estas instituições e nós estamos cada vez mais dependentes delas. Os países começaram só as grandes potências, e mesmo os Estados Unidos, que tentam fazer isso com o Trump, não conseguem viver sozinhos. Não conseguem. É uma prova disso, eles não conseguem, eles dependem dos outros, dependemos todos uns dos outros,
e na União Europeia mais porque é aquilo que nós refletimos, tal como a liderança em Portugal é fraca, a União Europeia também não tem sido capaz nos últimos anos a responder aos desafios, e aquele lema que nós tínhamos na União Europeia, nós vendíamos a qualidade de vida aqui, nós não temos mais isso, a nossa mensagem acabou, nós não somos mais um bloco forte, estamos rendidos à China e aos Estados Unidos e às outras grandes potências, e agora somos só um país europeu onde, no mundo ocidental, onde supostamente se vivia bem, mas as pessoas cada vez menos querem viver aqui. Acho que fiz aqui acho que era interessante falar disto, porque esta lógica que os países tinham de lutar pelos seus problemas e de se resolver, acabou tudo com a globalização, e agora os países estão envoltos sempre num conjunto gigante de países em que só 2 ou 3 é que mandam. Só 2 ou 3 é que mandam. Só 2 ou 3 é que... Portugal chega à NATO e que pertence e que precisa da NATO, e o que é, Portugal não pode dizer nada, Portugal não tem capacidade para dizer nada, económica, de defesa, não tem. Não tem. Isso também molda muito depois aquilo que tu podes fazer enquanto Portugal, país, né? Enquanto país. O panorama internacional está muito mais forte, é muito mais difícil estes políticos conseguirem também fazer alguma coisa de forma independente. É muito porque se não respeitarem o que a União Europeia faz, depois perdem o dinheiro. Sim, certo. Ficamos dependentes desse dinheiro. É giro falar disso, porque essa lógica que os países antes conseguiam sobreviver sozinhos, depois veio a globalização e os países deixaram de conseguir, tivemos que adotar estas organizações intergovernamentais que resolvem só um problema, ou supranacionais que envolvem um bloco de países. É interessante porque também diz muito da falta de capacidade dos países em responder agora às nossas perguntas e às questões do dia-a-dia, que nós às vezes pensamos que é o político, é o Luís Montenegro, mas olha, é bem lá para cima, ele não consegue, não tem importância. Pois é isso, porque depois mesmo medidas que tu possas querer aplicar também já vêm meio balizadas de outros pontos, seja nem... A imigração, tu na União Europeia... tu tens que ter cotas de imigração específicas, mínimas, percebes? Tens de receber na NATO. Tu tens que fazer um investimento na defesa que é cerca de 2% do teu PIB. Ou seja, para continuar na NATO, o que aconteceu? Muitos dos países na Europa, com as costas quentes de temos os Estados Unidos atrás de nós, que investem, deixaram de investir esse 2% do PIB na defesa. E os Estados Unidos veio e disse: olha, meus amigos, Alemanha e França, que são as pessoas, devem ser com mais poder militar na Europa, disseram: meus amigos, vocês não investem. Ou se houver algum tipo de problema, nós não vos vamos ajudar. Isto agora que a guerra na Ucrânia, nós não vos vamos ajudar. Ou seja, estas instituições condicionam o papel dos países na sua esfera nacional. Mas era de loucos agora também nós acharmos que conseguimos resolver estes problemas sozinhos. Não dá, o panorama foi montado assim, estás completamente aliado e dependes deste modo de viver, e acho que também se tem a falar mais disso, percebes? Os políticos vão falar mais disso e perceber: olha, malta, nós recebemos este dinheiro da União Europeia que nós temos que injetar para isto. Sim, para clarear, não é? Nós temos este dinheiro da União Europeia, ou seja, nós temos que responder a estas regras da União Europeia. Sim. E há quem se contraponha às regras. Olha, temos o Viktor Orbán, que é um caso disso, que acho que está na Hungria há quase 10 anos, que é na linha do Chega, ok? Fez quase o percurso igual ao do Chega e ele hoje governa. Muita gente diz que ele é um ditador e aquilo que se chama, podemos falar, é um regime autoritarismo competitivo. Ou seja, há eleições, são livres, ok? Tu podes votar em quem quiseres, só que todos os meios da comunicação social são dele, e se tu perguntas às pessoas, elas se calhar agora até são mais felizes. Mas ele é super contra a União Europeia, está sempre a contrapor a União Europeia ou a ajuda à Ucrânia, tem esta lógica mais realista em que, esquecem-se, nós agora temos que sobreviver, meus amigos, embrulhem-se aí com vocês, eu quero viver a minha vida, eu quero que a minha população viva bem. E entra muito mais nessa lógica que se contrapõe contra agora a União Europeia. E aparecem mais líderes assim. Ele é o exemplo de quem conseguiu assumir, mas na Turquia também é esse exemplo. E o André Ventura quer seguir esse caminho que a Le Pen conseguiu não, mas tem vindo a crescer em França, a Meloni agora na Itália, e invariavelmente daqui a 5 ou 10 anos ou muita coisa muda, ou estas figuras, esta extrema-direita vai dominar
e aí a Europa vai mudar até na moda de agir como um bloco conjunto, percebes? É uma Sempre passa a ser a maioria uma maioria diferente, não é? Sim, porque epá, não dá para não ser. Não dá para não ser. As pessoas querem isso. As pessoas querem isso. As pessoas votam nisso, as pessoas querem isso. Se calhar não sabem quais é que são as consequências que isso irá ter. E não, mas é aquela cena, a mudança é... Mas são pessoas que agregam descontentamento e as pessoas querem isso. E depois é giro olhar para essas pessoas porque todas essas, o Orbán, o Ventura, a Le Pen, todas essas pessoas têm o mesmo perfil, são pessoas muito carismáticas, agora já não, mas são partidos muito figuras únicas, em que eles são a base do partido, tudo o que acontece está por trás e se calhar nem tem visão, eles são partidos de caras únicas como havia antes da Segunda Guerra Mundial, os partidos de fascismo italianos, e eles são partidos super carismáticos, em que idolatramos uma pessoa, este é o nosso líder. Isso é até interessante por aí, porque isso tem agregado votos. As pessoas gostam do Ventura, não gostam do Chega, é a minha opinião. O Ventura, se concorre às presidenciais, ganha. Ponto. Com os candidatos que há hoje, ponto. E é muito mais fácil gostarem de uma pessoa do que de um partido. Gostam da retórica, gostam da maneira de falar, gostam da maneira como ele aparenta. Sim. É mais fácil gostar de um do que de 20, sim, certo. E aí acho que o Chega tem... Porque o André Ventura é bom. Quem diz que o André Ventura não é bom, ele provou nisso a nível académico, ele foi das pessoas no curso de Lages que ele tirou de licenciatura com uma das maiores notas. Se ele é bom, ele é inteligente, ele faz tudo isto com um princípio. Agora, tem más intenções, isso não me interessa. Isso não vale a pena discutir isso. O que interessa é que ele está a conseguir o que os outros não conseguem em cenários que nós não acreditávamos. Eu não conseguia acreditar que depois dos portugueses verem aqueles 50 deputados a fazer as figuras que faziam, os fossem a elegerem em maior número. E a verdade é que ele, com a figura dele, só com a figura dele conseguiu aparecer e fazer isso possível. Isso tem que se dar os parabéns, é impressionante. É impressionante. O que é que tu dirias, para terminarmos aqui, o que é que tu dirias que seria um conselho, alguma cena que, nos próximos tempos, meio pensar sobre isto, refletir sobre uma ideia, refletir sobre um conceito relativamente a este tema? Eu acho que é importante estarmos cada vez mais atentos se queremos mesmo mudar alguma coisa. É estar atento ao que é que o Chega vai fazer, para percebermos se é uma solução ou não. Se é uma solução ou não, porque o país, apesar de querer mudança, precisa de estabilidade para sobreviver, e vamos ver qual é que vai ser a postura dos partidos, e se vão procurar estabilidade ou se vão procurar outra vez a lutar pelo poder e iremos outra vez a eleições. Vai ser interessante ver isso, acho que é interessante. Se votaste no Chega, vê, por favor, aquilo que se vai passar, para perceber se é aquilo que tu queres nas eleições a seguir, se é esta a postura que queres do partido que votaste. Isto vale para todos os partidos. Acho que é importante. Ou seja, é acompanhar a política não só quando vamos votar, não só naquelas semanas antes de votar, tentar acompanhar um bocadinho mais, tentar perceber o que é que os partidos fazem, porque é isso que interessa. Não é o que os partidos fazem e dizem nos debates, nas campanhas, não. É a postura que adotaram ao longo da legislatura. É essa postura que é interessante avaliar e é por aí que eu me baseio muito para votar. A postura dos partidos, se quiseram o bem de Portugal ou não, se conseguiram deixar muitas vezes a sua ideologia, a sua agenda de parte em prol do país. É isso tudo que eu peço às pessoas que votaram essencialmente no Chega, porque é o partido que nunca lá esteve com tanto poder e que vai ter agora mais voz, e que vai ser interessante ver qual é que vai ser a postura deles, e que as pessoas têm, se votaram no Chega, vejam o que é que eles vão fazer, para ver se enquadram realmente nisso e deixar de fazer só a política há 2 semanas das eleições. Então, vamos outra vez, e para terminar, a culpa disso não é dos portugueses que só querem saber das eleições há 2 semanas. Sim, certo. É de todo, mesmo órgãos sociais e etc. que acabam por se tornar... Façam um esforço para tentar perceber, para tentar ver um bocadinho e tentar perceber só, sem comentadores, não, perceber, olha, Chega, neste tive esta postura, o André Ventura aqui disse isto, o PSD disse isto, o PS, agora com menos deputados, está a ter uma lógica mais de ajuda, em que se estão a tentar reerguer e estão a deixar o PSD e a AD governarem. Perceber toda essa logística é muito mais interessante para depois votar do que perceber as balelas todas que nos dizem antes de... Sim, porque mesmo tu vais à procura de comentários sobre, já estás a ser influenciado pela pessoa que está ali por trás, porque nunca ninguém consegue tirar a parte emocional do que é que está a dizer. Interessa muito mais a postura que o Chega e que a Iniciativa Liberal vão ter agora do que aquilo que eles propõem. Eu quero saber se eles vão entravar este governo, se os vão deixar fazer alguma coisa, se o mesmo para a AD, se agora com uma maioria à direita, se vão ser mais benevolentes a medidas económicas como a Iniciativa Liberal, sociais como o Chega,
se vão querer governar, tentar governar sozinhos, que em princípio vai dar raia. Isso para mim é tudo muito mais importante, porque tem muito mais impacto num país do que chegarmos a 2 semanas de eleições e dizer eu proponho isto, e agora votem se quiserem. É só pelo que eu faço, é que só olho para a política durante mais tempo, menos só nas eleições, e olhem agora um bocadinho mais, porque vamos entrar numa fase gira com um programa, agora é que vamos começar a ver como é que as coisas vão desenrolar. Sim. Vejam para ver se o vosso voto, se confiam nas pessoas que vocês lá elegeram, e acho que é por aí, para depois votarem outra vez com mais consciência. Meio que, agora já que votaram, aproveitem para... Vejam se corresponde. Não votem e esqueçam-se, olha. Acho que está feito agora nos próximos anos. Se vocês votaram, vocês também têm culpa. Para o mal e para o bem. Vocês votaram, têm que se responsabilizar pela decisão que tomaram, mas para responsabilizar é preciso saber. É preciso acompanhar, ou seja, acompanhar não só nas eleições, porque por fim é aquilo, o trabalho que é feito durante é muito mais importante do que aquilo que é feito 2 ou 3 semanas ou nos debates. É muito mais feito. Para mim é muito mais interessante ver a postura dos partidos aí é que se vê o que é que os partidos e o que é que são os líderes, do que quando os partidos estão todos para o mesmo, a tentar agregar o voto. Sim, porque aí tens os holofotes, mano. É mais fácil trabalhar sobre holofotes em que tu queres mostrar, queres aparentar, do que quando muito menos gente está a ver. E estão todos iguais, no mesmo, e eles estão frente a frente, não interessa os votos que tiveram. Estás a vender uma mensagem, eu vendo a minha e as pessoas votam na mensagem. Mas mais do que votar na mensagem, eu também gosto muito de votar na postura dos partidos. Porque às vezes as pessoas votam na mensagem, mas a mensagem nem sequer vai ter muito efeito, porque o partido não é grande, não consegue ser apresentado. A mim interessa muito mais que o partido seja benevolente, consiga ser imparcial, que consiga realmente perceber que a minha voz é mais importante às vezes para decidir, mesmo que eu não concorde, dizer que sim, que isso vai ser melhor, do que me opor e criar um problema maior e irmos outra vez a eleições, que foi aquilo que aconteceu, que foi, não houve humildade suficiente de nenhuma das partes para encarar que estas eleições eram piores do que melhores. No caso, o Partido Socialista colheu o resultado dessa mesma postura, e com estes 58 deputados que têm agora, e pronto, é isso, é ver o que é que os partidos vão fazer e analisar isso. Ok. Olha, nas próximas estamos cá outra vez. Deus queira que demore mais do que um ano. E que um ano temos cá outra vez. Não, temos que não, agora vamos ter eleições autárquicas e presidenciais. Ok. Em setembro ou outubro as autárquicas, e depois em janeiro as presidenciais, ou seja, não se adivinha a estabilidade de todo. Temos aí um recap em outubro e um recap em fevereiro. Ok. Maltinho, mais um episódio. Puto, foi o episódio 40, mano. Já episódio 40, estás no 40? Foi 40. Foi o episódio 40 do Mind Muscle Connection, é isto? Opa, estamos bem. Já falámos sobre política, para a semana já volta com fitness e essas coisas. Não quero.